Peguei as nossas Bíblias, vale mão também, vale celular, vale tudo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Deixa eu chamar aqui o ministro Renato, que também no fluir não fez nada. Absolutamente nada, né? Bonitinho. Ó, vou dizer, viu? Mas vamos falar na hora, né? Fico com agonia para dizer, olha, isso aí não. Graça e paz, igreja. Amém. Cara, eu estou muito feliz aqui de cima. Hoje de manhã a gente teve um culto lindíssimo. E eu estou olhando tantas caras novas aqui, visitas, a família Calabria, meu irmão, amo sua vida. Estou vendo Júlia aqui, filha de pastor Jonas também, de Ju. Mas eu estou muito feliz em ver duas pessoas aqui. Desculpa, pastor. Mas, rapaz, eu ver Lidiane e Marcos aqui, são funcionários lá da minha empresa. Olha, meu irmão, quando eu vi eles entrando, meu coração pensa que se alegrou. Meu irmão, Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de vocês aqui com a gente. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler o capítulo todo. O hino do amor cristão. Deve estar aí na sua paráfrase. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se não tiver igual na sua Bíblia, vai estar muito semelhante. Caso contrário, você pode acompanhar pelas telas. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Vamos repetir esse verso 13 e 13 juntos? Assim permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior é o amor. Senhor, unja os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje
e para todo sempre. Amém. Renato está perto de mim, gente? Tá, né? Ajuda, vai. Coisa horrorosa, né? Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Acho que ele está pensando que eu estou velho, né? Não sabe ele que eu sou um atleta. Olha, gente, sejam sinceros. Todo mundo está me elogiando. Dizendo, pastor, o senhor está mais magro. Eu não estou mais magro. Gente, a gente está aparecendo na internet. Só Gilda. Gilda, eu não estou mais magro. Está vendo? Depois eu levo comer, tá bom? Comer um cheeseburger. Mas esses dois não têm coragem de me elogiar. Nem esse aqui, porque Casa de Ferreira, Espeto de Pau, personal trainer, professor tudinho, e o pastor estava acima, um pouquinho só acima da média. É um absurdo. Mas olha, verdade. Opa, aí nem macarrão eu comi. Gente, eu queria falar hoje à noite sobre um tema que eu gosto muito, e você também deve gostar. Eu gostaria de falar nessa noite sobre esse tema, a igreja perfeita. Vou dar a receita de como estarmos na igreja perfeita. Considerando que eu e você somos a igreja, já viu que não tem igreja perfeita. Não existe igreja perfeita na face da terra. Um amigo de longas datas, também amigo de Dom Ximenes, Ricardo Agreste, pastor Ricardo Agreste, ele disse certa vez o seguinte: a igreja é feita a arca de Noé. Dentro, o cheiro pode ser insuportável, mas é melhor estar dentro do que fora. Então, quem é que faz a igreja? Só eu e você, meu caro. Eu costumo dizer aqui, há 15 anos que essa paróquia existe, eu só gosto de estar perto de gente normal. Gente normal. Porque o crente, essa palavra, o crente é a criatura mais chata que Deus botou Deus não, que existe na face da terra. Porque eles são legalistas, eles gostam de julgar, eles não conseguem enxergar possibilidades em ninguém. A pessoa já chega na igreja, tem que chegar pronto. Ora, quem disse isso? Especialmente a juventude de hoje. No meu tempo, com 19 anos, eu ainda estava brincando de Jaspion, Durango Kid, Bat Masterson. Entendeu? Hoje não, menino com 10 anos, com 6 anos já está com o seu celular virado no modo de quento, e Renato é quem se acaba aqui com essa juventude. E eu dou graças a Deus. Mas o jovem da PDC é tudo santo e santa, coisa linda. Não tem um com problema, não é não? Tem um. Por isso que eu digo, um futuro pastor da juventude faz nada. Não é? Nada. Vai no discipulado, o jovem chega para ele só contando bênçãos, não é não? Só contando bênçãos. Então, gente, igreja perfeita não existe. Alguém fez uma analogia que eu gostei muito, peguei e quero compartilhar nessa noite aqui para você que nos acompanha pela internet. Alguém fez uma analogia que a igreja é feita um zoológico. Na igreja tem todo tipo de animal. Olha, eu não sou o autor, mas confesso que botei ali também os animais para compor essa fauna ali. Na igreja tem ovelhas? Tem? Aí vocês dizem, tem? Eu vou perguntando, você tem? Na ovelha tem bodes? Na igreja tem serpentes? Na igreja tem bicho preguiça? Papagaios? Leões? Cupim? E pavões? Agora eu vou perguntar mais uma vez e você vai levantando a mão com o bicho que você se identificar, tá? Não, fique tranquilo, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, entendeu?
Por quê? Porque nós precisamos entender que na igreja tem de tudo, gente. Na igreja tem de tudo. E tantos outros animais em meio a essa confusa arca de Noé. Eu tenho Noé para não dizer Moisés. É possível encontrar também na igreja uma pomba branca. Há um rap, que ele fez uma canção, um rap, desculpa a redundância, que ele diz assim: a graça da garça, a arte de viver na lama e não sujar as vestes. E a pomba, que sobrevoa constantemente todos os outros animais, ela tem uma característica importante. Deus já a criou com essa característica. A pomba, ela remove com o seu bico carinhoso todo tipo de parasita, pulga, espinho, farpa, carrapato e outras crecas. Quem conhece creca lá de Nazaré da Mata? Não é? Pereba, essas coisas todas. E elas fazem isso auxiliando esses bichos, arrependidos por terem muitas vezes rolado na grama ou na lama, e ali adquirido o que não era para ter. Isso é uma característica da igreja, isso é uma característica de todo mundo. Muitas vezes a gente fica querendo igreja perfeita, sabe? Eu vou sair dessa igreja, vou para outra, porque os pastores não vivem o que prega, essa igreja tem muita gente hipócrita, essa igreja tem muita gente falsa, e eu digo, fique, porque sempre tem lugar para mais um. Não é? Tem lugar para mais um, gente. Porque nós somos igreja. E todas as vezes que eu penso PDC, eu penso na minha família. Família é assim. A gente pega o cabelo e rasga, e aquela coisa, e depois de meia hora está todo mundo junto. Porque é assim que nós somos. Na igreja, há de tudo, não se espante. Não deveria ser assim, mas é. E muitos falam da imperfeição da igreja apenas como uma desculpa para a sua vida vivida em torno de si mesmos. São ególatras. São pessoas que querem ser o tempo todo elogiado. Você conhece gente assim? Faz um negócio e fica só esperando elogio. Enquanto ninguém elogia, ele fica indignado. E tem que ser um elogio substancial. Se a pessoa dizer, imagine eu, ficou tão bonitinho. Poxa, que negócio, o pastor disse, bonitinho. Não é? Porque tem muita gente, bonitinho é sinônimo de feio, só para você. Feio, ninguém é feio. Agora eu lembro da Ariano Suassuna, que disse que certa vez uma mulher bateu na porta da casa dele e disse, eu tenho algo a lhe dizer. A Ariano disse, pode dizer. Eu vim lhe dizer que o senhor é um homem de duas caras. Aí a Ariano fez assim, mas a senhora vem aqui me ofender, não fiz nada com você, mas o senhor tem duas caras. Aí a Ariano, com aquele jeito dele, responde, e a senhora acha que se eu tivesse duas caras eu ia usar essa? Né? Não ia usar essa. Então, o que é que a gente precisa entender? Igreja perfeita não existe, jamais existirá, meus irmãos. Jamais existirá, porque na igreja tem gente, na igreja tem de tudo. São vocês que povoam o Recife, são vocês que nos seus trabalhos mostram quem são, são vocês que dentro das suas casas mostram o que são. Então, o melhor lugar para se estar é na igreja, especialmente quando está na hora do louvor, da adoração. Não é? Coisa linda. Não é? E quando a própria juventude, Pedrinho tocando, André virado no bode de coentro, cebolinha, rabanete e tudo, as menininhas, com exceção de Pedrinho, que ele já tem uma menina dele, né? Mas com exceção dele, André, as meninas ficam, meu Deus, eu queria esse menino para ser meu varão. Não é? Queria ele para ser o meu varão, não é? Olha para a Babi, nossa, eu queria essa moça para ser minha varoa. Né? Quem são aqueles anjos perto deles? Não é? Parece a fogueira de Sidraque, Mesaque e Abdenego. Não só tem um, tem vários anjos aqui. Porque a gente tem essa mania. E sabe por que nós somos homens e mulheres? Aí é que nós formamos a igreja. Por isso, a unidade da igreja não significa a ausência de conflitos. Onde existir gente, haverá conflitos e dificuldades.
Nós precisamos viver e conviver com todos. E não tente e nem queira que todos sejam como você acha que deve ser e mudar. Esse é o grande problema. Tem um pastor aí de uma igreja, Assembleia de Deus, que ele sempre tem uns cortes de mensagem dele. Eu não o julgo, sabe? É o jeito dele. Mas a maneira que ele entende igreja, eu não entendo. Eu não entendo que na igreja, você, mulher, só pode entrar se tiver de saia. Eu acho que você tem que vir do jeito que você acha mais bonitinha. Só não pode entrar nua, porque é complicado. Entendeu? Então, assim, a gente não pode querer setorizar a igreja. A gente não pode querer que a igreja tenha um padrão único, nivelado. Porque eu sou assim, você é desse jeito. Então, imagine se eu começar agora a dizer como é que você tem que se vestir para vir para a igreja. Agora é natural que você saiba que na igreja a gente tem que vir, pelo menos, de um jeito onde não provoque escândalo. Isso é natural. Eu mesmo tenho uma tatuagem, não, eu tenho aqui um sinal que só quem tem sou eu e a rainha Elizabeth, um sinal vermelho aqui. Ela já morreu, mas eu continuo com essa marca real. Eu estou doido para fazer uma tatuagem aqui, Pax et Bono. Renato me convence, mas eu acho que dói com a molesta, né? É maloqueiro, né? Estou vendo um irmão aqui na minha frente, né? Então, assim, a gente não pode, gente. A gente não deve julgar ninguém. Todo mundo tem o seu tempo. Por isso que esta paróquia, eu não tenho dúvida em afirmar isso. Nós somos a igreja PDC, Paróquia Deus Conosco. E eu já disse isso 500 vezes, vou dizer quantas vezes forem preciso. Todo mundo que entrar por essa porta, a gente vai abraçar, vai amar, vai acolher, vai trazer para dentro da gente, vai trazer para perto de Deus. Então, quando Jesus de Nazaré orou pela unidade, ele também orou pela santificação da igreja. E a necessidade de santificação, meus irmãos, pressupõe a presença do pecado. E a presença do pecado resulta muitas vezes, como não podia deixar de ser, em desunião. Da última vez que eu preguei aqui, falei sobre a igreja de Filipenses, de Filipos. E tinha duas irmãs que traziam problemas ao coração de São Paulo. Evódia e Sínteque. Mulheres dedicadas na igreja, mas viviam o tempo todo brigando. Isso não é bom. Nós não fomos chamados como corpo de Cristo para estarmos brigando. Deixa o irmão seguir a trajetória dele. Tenha paciência com quem chegou agora. Se você já tem... Hoje, Uli, que pregou lá no Fluir, ela perguntou, quem tem 5, quem tem 10, quem tem 15? Ela chegou até 40. Eu disse, graças a Deus, porque se fosse mais, eu seria o único que ia levantar a mão. Então, todo mundo tem o seu tempo. Jesus sabia muito bem disso. Ele não orava de forma ingênua. Ele orou por uma igreja de verdade, no mundo real, especialmente esse mundo caído. Orou por igrejas imaturas, por igrejas perseguidas, que lutariam com o medo. Igrejas que teriam problema com o orgulho, por exemplo. Igrejas com membros difíceis, ou seja, igreja como as que o apóstolo Paulo fundou e dirigiu. E Paulo, nas suas cartas, teve que repreender, admoestar, puxar pelas orelhas, dar um cascudo. Qual o pai e a mãe que não faz isso? Meus irmãos, se eu fosse catalogar as pisas que mamãe já deu em mim, misericórdia, quando eu era pequeno. Papai nunca me deu um cascudo, mas o olhar de papai, misericórdia, ele deve estar me vendo agora. Então, nós precisamos muitas vezes de corrigir o filho, a filha, dizer como é que a banda toca. Então, um recado para os filhos: enquanto você estiver na casa do seu pai,
e não pagar uma conta, quem manda sou eu. Paz, é isso aí, pastor, vamos lá. Sério, dando uma moral para vocês me deixam aqui sozinho. Entende? Então nós precisamos entender que os filhos precisam ser admoestados, chamada a atenção com amor. Mas precisam. E vocês, filhos, têm que agradecer a Deus, porque só chama atenção, só cuida quem ama. E o seu pai e sua mãe é assim. Geralmente o pai é aquele que mantém a racionalidade. Não vai, não pode. A mãe é aquilo, né? Aquilo, sem explicação, né? A mãe é isso. Toda mãe que se preza é retardada. Alguma coisa, tem algum problema, como diz o Matou, tem algum problema, não é? Porque mãe é coração mole. Mãe é isso, pai é mais duro. Então, igreja como as que Jesus de Nazaré repreende, através de João, por exemplo, olha o que diz João em Apocalipse 1:3. Mas a oração de Jesus ainda é que esses pecadores justificados, regenerados, estejam juntos, mantenham-se juntos. O plano de muitos hoje seria cada um ficar em sua casa até que todos pudessem alcançar a perfeição. Então, sim, participar e vir para a igreja. Pecadores que muitas vezes têm conflitos juntos. Por quê? Porque Jesus usa os pecados irritantes dos outros para expor os nossos próprios pecados, criando oportunidades de tolerar, desenvolver a paciência, orar por transformação, aprender a perdoar, cumprindo assim uma instrução fundamental: amar uns aos outros como eu vos amei. Esse é o grande problema. Eu não sei, eu quero ficar com a PDC. Eu prefiro ficar aqui. Pode ser que aconteça, e de fato pode acontecer, mas eu vejo a nossa igreja uma igreja muito grudenta. A gente é muito grude um com o outro, não é? Os ministérios, eles não trabalham sozinhos, eles trabalham incorporados. Eu vi isso. Comecei aqui elogiando o nosso louvor, que foi para lá para trabalhar, limpando, varrendo. Isso é bonito. Sabe o que é igreja? É quando eu entendo que eu não tenho um cargo. Na igreja não existe cargos. Na igreja existe serviço. Por isso que os americanos, eles nunca tiveram o hábito de chamar culto, eles chamam serviço. Vou prestar um serviço a Deus. E todas as vezes que você se reúne, é para prestar um serviço a Deus. Então, uma igreja perfeita não depende de faixa etária, nem de música, nem de pregadores. A igreja, ela é composta por todos, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, todas as faixas etárias. Uma igreja não pode ser caracterizada pela música. Ah, eu vou para aquela igreja porque só toca isso, aquilo, outro. A igreja, a essência da igreja é um lugar onde existem pecadores. Todos nós aqui. Agora, o que é que hoje marca a igreja? São os pecados visíveis. Sabe aqueles pecados visíveis que todo mundo sabe? Esses são os pecados que denunciam o pecador. E os pecados invisíveis, que quando nós fazemos isso, nós e Deus sabem. E que não tem como nos denunciar. Não tem como colocar sobre nós uma pecha de pecador. Então, quando você tenta estereotipar a igreja, ela perde sua identidade angelical. Eu não gosto disso, gente. Eu não gosto disso. Eu não gosto de nada que seja hermeticamente fechado. Eu não gosto de nada que me coloque em uma situação de sequência. Nós não podemos ser assim. A igreja não foi chamada para isso. A igreja é um lugar onde daqui, do altar, ou daí, da congregação, você possa dar um ângulo de 360 graus, virar e enxergar
todas as possibilidades, enxergar gente de todas as cores, gente de todas as classes sociais, pessoas que têm as suas dificuldades, pessoas que têm as suas virtudes, e independentemente disso eu poder ajudar, eu ser bênção. Isso é o que eu creio. Assim você cria, se assim você cria essa igreja, com essas formas, você vai criar uma igreja de tribos. E hoje a gente vê muito bem isso. Tem algumas igrejas que surgem e são igrejas de tribos. Nada contra. Quem quiser vai. Mas a nossa igreja é essa, gente. Ó, vou aqui seguindo a mídia aqui, estou no altar. Está vendo? A nossa igreja é essa. A gente usa uma roupa, uma estola, tem essa mesa aqui com os elementos da Eucaristia. Tem tudo isso. Esse é o nosso tipo litúrgico de ser. Agora, quem entra por essa porta pensando que vai assistir alguma coisa bem calma, quebra a cara. Porque o negócio aqui é o manto. Ô glória, né? É o manto. Jaqueline ontem de noite, no fluir, no momento profético, ela estava, fala papai, isso caiu para o canto, cadê, né? Aquele jeito. Então, gente, a gente precisa entender assim. A igreja não pode ser de um jeito para agradar a uma tribo. A igreja tem que agradar a todo mundo. Calma. Eu não estou falando que nós devemos trazer uma mensagem para lhe agradar. Mas a igreja tem que ser um lugar de aconchego. Um lugar onde todos se sintam bem. Um lugar que me aceite como eu sou. Porque me aceitando como eu sou, eu vou entender que eu fui aceito e é o Espírito Santo de Deus que vai mudar a nossa existência. Amém? Então, não é Jesus o ponto focal, muitas vezes, dessas igrejas, porque a busca da unidade pressupõe o aceitar o outro como ele é. E quando você começa a divergir, a negociar, a baratear o evangelho, a igreja perde o sentido. E o evangelho passa a ser o que Paulo disse em Gálatas. Se alguém vem com uma mensagem que não é esta, que seja anátema, é disfarçado, é algo que não condiz com a verdade. Então, meus irmãos, a unidade da igreja depende da palavra de Deus. Por isso que eu digo, se você se contentar com esse domingo e for para casa, e no próximo domingo você vier para cá, e durante a semana você não leu a palavra, meu irmão, sei não. Que negócio doido. Eu tenho que me controlar para não dizer essas coisas. O YouTube agora está chato, né? Politicamente correto. Não posso. Às vezes eu penso que eu estou sozinho aqui. Aí eu estou vendo, está assistindo. Como é que chama aquele? O censor do YouTube. Oh, Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Então, logo antes de Jesus orar pela unidade da igreja, ele ora para que Deus santifique o povo. É o que diz o profeta: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer uma grande obra no meio de vocês. Então, querido, unidade construída em qualquer outra base, que seja a personalidade do líder, o estilo do ministério específico, que se molda ao gosto natural de um grupo que está destinado ao fracasso aos olhos de Deus. Se a palavra de Deus não for central, os membros podem de fato ser reconciliados uns com os outros, aprender a perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Uma igreja que deseja perfeição precisa crescer na prática, na compreensão da palavra de Deus. Santificai-vos pela palavra de Deus. É isso. E a igreja é chamada para a perfeição no momento que eu e você conseguimos entender isso. Quando nós entendemos que a paróquia Deus conosco é uma família. E eu creio nisso. Muitos esperam o que nunca foi prometido por Jesus em Nazaré. Muitos esperam o que nunca foi experimentado por nenhuma das igrejas fundadas pelo apóstolo São Paulo, Pedro e etc. A capa do boletim, leia depois, fala exatamente disso. A unidade da igreja jamais acontecerá nessa terra. Sim, fique sabendo disso.
nós jamais seremos um povo unido aqui na terra. Porque você já viu a quantidade de igreja que existe? Só evangélica, cristãs. Tem pessoas, tem determinadas igrejas, por exemplo, a igreja romana, em alguns lugares, dizem que nós não somos católicos, porque a gente se veste como um padre. Que nós somos evangélicos. E em alguns interiores de Pernambuco e do Brasil, as igrejas evangélicas dizem que nós não somos evangélicos, nós somos católicos. E a gente fica nessa situação complicada, porque a gente nem é católico nem é evangélico. E graças a Deus que nós nem somos isso, nem somos aquilo, somos cristãos. Amém. Portanto, muitos usam esse tema, como outros, apenas para disfarçarem sua recusa em viver um evangelho e crescer como povo e rebanho de Deus juntos. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos juntos, todo mundo junto. Está entendendo? É tipo porco-espinho. Porco-espinho, aquela analogia. Em momentos de frio, eles têm que se juntar, porque senão morre. E um porco-espinho juntando-se com outro, vai magoar. Então, quantas vezes eu não magoei você, que é daqui da PDC? Quantas vezes você ficou chateado comigo? Pessoas até que saíram da PDC por causa de mim, eu, Marcelo Mateus. Como eu disse há um domingo atrás. Porque na hora de dizer vai, sou eu. Na hora de dizer não vai, sou eu. E os outros? Não é? São bonzinhos. Né? Então, cabe. Então, minha gente, precisa entender, nós somos família. E família tem isso mesmo, na hora de sentar, dizer como é, como foi, e a gente tem que dizer. A gente tem que mostrar. Então, o que leva o compromisso, a obediência, sujeição e tantas outras coisas, apesar de ser o claro ensino bíblico. A mente desta geração detesta, porque eu nunca vi uma geração tão pobre em todos os sentidos. Nunca vi uma igreja tão tíbia como a igreja desses dias. Uma igreja que não quer ler a palavra, uma igreja que não quer movimentos, e eu louvo a Deus, porque eu nunca vi, em 15 anos de igreja, a PDC tão cheia de discipulados. É glória demais, meu irmão. É o que todo pastor deseja. A juventude, os adolescentes, até os idosos, todo mundo junto. A reunião dos idosos precisa estar aqui, é uma coisa linda, aqueles irmãos todos, juntar tudo, como se juntar há 2000 anos, todo mundo junto, entendeu? A maravilha. Então, isso é que faz a igreja. Hoje vivemos uma igreja que não gosta e não busca ler a palavra. Mas aqui na PDC é diferente. Temos vivido um tempo de avivamento. E não nos conformamos com isso só. Vem aí mais uma ação da PDC. Vem aí mais uma ação para que eu e você possamos aprender ainda mais a palavra de Deus. Nesta geração, um dos deuses mais cultuados é o individualismo. Nós éramos para ser seres relacionais, onde pudéssemos nos relacionar cada dia mais com o próximo. E cada dia que passa, nós somos mais reclusos. Nós queremos a nossa individualidade. O bispo Sérgio Presta disse que em São Paulo, por exemplo, não rola, não funciona grupos familiares, discipulados, porque os paulistas não gostam de receber ninguém na casa. Se eu não te recebo na minha casa, é para que você também tenha a liberdade de não me convidar para ir na sua casa. E aqui na PDC, eu me convido. Quinta-feira estarei com Eliane e Ari na casa deles. É verdade. Entendeu? Pelo amor de Deus, faz tudo fitness, porque eu estou em processo, entendeu? Na outra semana, vou na casa de Anderson e Clara. Né? Vou lá. Depois vou na casa do pastor Jonas e Juliana. Entendeu? Fazer um roteiro.
economizando a feira. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. Só quem faz isso é pastor. E eu não vou pela comida. Eu vou pela comunhão. Falta ir na casa de Júnior e Carla. Mora ali no Espinheiro. Isso é maravilhoso. Então, o que é que nós precisamos entender? Estou concluindo, viu? Quiser vir Juliana, já pode ficar ali. Uma igreja perfeita jamais existirá, porque é formada por pessoas que não sabem perdoar, fazem fofocas e intrigas. Existem igrejas que acham normal conviver com a falta de perdão, de paciência, de longanimidade, benignidade, mansidão, amor. E acha que está bom demais. Nós não podemos cultuar a Deus se tivermos pendências com o nosso irmão. Uma igreja perfeita deveria ter pessoas santas, boas, simpáticas, carismáticas. Mas às vezes tem, às vezes não tem. Nem todo mundo é simpático. Tem gente que você dá um bom dia, você tem até medo da resposta. Não é? Especialmente numa segunda-feira de manhã, quando o elevador abre a porta e entra o cidadão ou cidadã, você vê, dono do. Aí você, bom dia. Não é? Tem ou não tem? Não é verdade? Então, está aí uma coisa impossível. Porque essa igreja aqui na terra não existe. Por isso que muitos vivem pulando de igreja em igreja, pensando eles que vão encontrar uma igreja perfeita. Quando nós começamos a PDC, há 15 anos atrás, uns 2 anos de igreja, uma pessoa veio conversar comigo, me chamou no gabinete, eu trouxe outra pessoa comigo e disse, nós estamos saindo da PDC. Eu disse, mas por quê? Não, porque aqui o senhor não vive o que prega. Assim mesmo na lata. Eu gostei. Não, eu gosto mesmo. O senhor não vive o que prega, o senhor não faz, blá, 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 blá. Aí se você está indo para onde? Eu estou voltando para a minha igreja. Isso é ótimo. Vai para lá, com 1 mês me disse se o negócio lá é bom. Porque se for bom, fecha todo mundo aqui, vai todo mundo para lá. Não existe, gente. Não existe igreja perfeita. Não existe. Gosto muito de ver algumas estatísticas. E para essa mensagem eu fui atrás. Acredita-se que pelo menos uma vez ao ano, alguém mude de igreja. Alegando os mais diversos motivos, sendo que o principal destes é que a igreja que faz parte é cheia de problemas. Eita, Mariane bonitinha. Muita gente hipócrita. Meu querido. Pelo amor de Deus, a igreja. Eu costumo dizer aqui no PDC, diga a minha verdade, só a verdade. Eu decido se vai doer ou não. 1000 vezes alguém que diz na minha cara que eu sou chato, coisa que eu não sou. Do que falar por detrás. É igreja. Igreja tem isso. E eu sempre digo, não tem problema que nós todos juntos não possamos resolver. Por isso que igreja é isso. Igreja é formada por pessoas que fundamentam suas decisões naquilo que Deus as revelou. Particularmente eu conheço pessoas que em nome de Deus mudaram de igreja algumas vezes. E o mais difícil, o mais triste, é quando você as encontra em algum momento da vida e pergunta, onde você está? Não, eu não estou mais em lugar nenhum. Porque as pessoas, né, Vilma? Porque as pessoas procuram igreja perfeita. Que o pastor seja bonzinho, Júlia, doutora Júlia. Que o pastor seja isso ou seja aquilo. Gente, você tem que vir para a igreja porque Jesus Cristo morreu por você. Jesus é o dono da igreja. Ele sim. Para estas, o fato de existirem conflitos de opiniões ou divergências relacionais com os irmãos em Cristo, preferem sair da igreja. O fato de não sermos perfeitos impossibilita a constituição e formação de igrejas perfeitas. Há um teólogo que eu já repeti aqui, não vou dar crédito a ele, mas ele disse certa vez, a igreja na verdade é boa. O que mata a igreja são os homens.
os homens e as mulheres. É bem possível que você tenha sido testemunha de inúmeros casos de pessoas que falharam em suas comunidades locais, proporcionando ao seu coração mágoas, decepções, frustrações. E em virtude disso você tem abandonado o barco, usando desculpas evasivas. Digo a você sem medo de errar, você e eu estamos errados quando nós deixamos a igreja por conta de A, B ou C. Nós devemos permanecer na igreja. Sabe por quê? Porque onde existem homens e mulheres, existirão falhas, erros, distorções, comportamento complicado. Mas sim, costumo dizer o seguinte: independente disso, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Isso é o que faz eu continuar sendo pastor. Nossas imperfeições devem servir para nos unir e nunca nos afastar. A paróquia é Deus Conosco, a nossa PDC, é formada por homens e mulheres imperfeitos, falhos, mas que procuram viver, e eu creio nisso, o amor de Deus. Porque eu vejo isso aqui, gente. Eu vejo a partir de todas as faixas etárias aqui. As crianças, os professores, a juventude, nós os adultos, os idosos, eu vejo todo mundo junto. Nós somos uma família linda, bonitinha. Eu amo a PDC. Eu amo essa igreja. Venha, junte-se a nós. Afinal, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Deus abençoe a paróquia Deus Conosco. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.